Costumam usar a Bíblia para provar a própria Bíblia. Ora, muitos dos relatos que estão lá parecem condizer com o que a história tem nos mostrado. Muitos dos locais realmente existem ou existiram de acordo com a arqueologia. Então isso deveria ser uma prova do que tudo na Bíblia é verdade. Tudo que tem lá é plena manifestação do que aconteceu, certo? Errado. Não podemos levar isso nesse ponto. Ou tudo é verdade, ou apenas algumas partes, ou nada é verdade. Bom, temos alguns dados que realmente é verdade. Algumas cidades que são mencionadas que realmente existiram. Mas será que isso é o bastante para provar a veracidade da Bíblia? Nós chamamos isso de a falácia do King Kong. Eu chamo de falácia do King Kong a tentativa estúpida de pegar qualquer obra e analisá-la por partes, tentando provar um todo. Mas não é bem assim que funciona. Nós não podemos simplesmente pegar o que nós queremos e provar que ele existe em todo o seu conteúdo. Porque se fosse assim, bom, eu sei que o Empire State Building realmente existe. Então, o King Kong subiu nele, certo? Bom, se você acredita que só porque existe um prédio que um macacão subiu nele, você tem sérios problemas. Da mesma forma, se você acredita que, uau, existiu uma cidade chamada Pi-Ramsés, então os hebreus foram escravos no Egito. O que a história nos diz? A história nos diz que o Egito não tinha escravos. O Egito tinha trabalhadores, de acordo com o egiptólogo Dr. Zahi Hawass, que até bem pouco tempo era o secretário-geral do Comitê de Antiguidades do Egito. Bem, de acordo com seus trabalhos e evidências arqueológicas, nenhum artefato foi encontrado, nenhuma inscrição, nenhum documento, nada foi indicado que havia escravos hebreus no Egito. Muito pelo contrário. Muitos deles foram expulsos do Egito, de acordo com o que diz a Estela de Merneptah. A Estela de Merneptah é um documento que é sob a forma de estelas, ou seja, um grande bloco de pedra entalhado, já que não havia e-mail nem meios digitais naquela época, para registrar uma campanha para expulsar todo o pessoal que estava ali parecendo dando problemas a eles. E eles até dizendo que, se vangloriando que a semente lá já não existia mais para aquelas bandas. Bem, em algum momento deveria de ter algum documento, algum papel dizendo sobre a logística para ter tantos escravos, mas não é isso que tem. Ao contrário, eles até ganhavam um pagamento, tinham até instalações para descanso. Olha, a vida lá até que não era tão ruim assim, mesmo porque eram obras faraônicas que demandava grande burocracia, então tudo isso tinha que ser muito bem anotado. E, de acordo com o que nós temos em documentais, não é nada disso que fica comprovado. Se você quiser um outro exemplo de como podemos usar um documento para provar qualquer coisa, vamos pegar o exemplo de Troia. Troia é citada por Homero numa obra chamada Ilíada, um grande poema épico que mostra a história quando o príncipe Paris, num grande banquete, lhe é perguntado quem era a mulher mais bonita entre todas as ali. E as deusas ofereceram grandes prêmios para ele. Mas uma delas, Afrodite, disse para Paris que se ele a escolhesse, ele lhe daria o amor da mulher mais bonita de todo aquele mundo, que era Helena de Troia. Bom, Paris não era nenhum burro, ele já tinha dinheiro, já que o pai dele, Príamo, era o rei de Troia. E Troia era um importante centro comercial ali, dado a sua geografia. O spa, onde fica ali, bem na beira do mar Egeu, dá um ponto maravilhoso, onde os navios passavam a noite ali por um tempo para depois continuar o seu caminho. E ele ganhava bastante dinheiro com isso, e o que deixava muitas pessoas meio de pé atrás com ele. Não gostavam muito de ter que dar dinheiro para primo. Ninguém gosta de gastar dinheiro, mesmo na antiguidade. Bom, Paris acaba fugindo com Helena de Troia e Agamenon, rei de Esparta, fica bolado e resolve ir atrás dela.
Isso dá uma grande frota de várias cidades e estados, Micenas, Macedônia, Esparta e etc., para ir lá resgatar. Isso deu uma guerra que durou anos, praticamente uma década, entre um dos maiores heróis que ali era Aquiles, que tinha sido mergulhado no rio Estige, e o que lhe dava invulnerabilidade. Você conhece a história do calcanhar de Aquiles. Infelizmente, a mãe dele não mergulhou totalmente no rio Estige, mas ficou com os calcanhares de fora, e essa era a fraqueza dele. Bom, as grandes muralhas de Troia eram inexpugnáveis, porque tinha sido construído por Poseidon, ao mando de Zeus, como castigo, já que Poseidon tentou se revoltar contra Zeus, o deus fodão. Bom, o que nós temos aí? Nós temos que um relato com tantos detalhes, tantos heróis, uma geografia tão bem detalhada. Será que Troia existiu mesmo? Bom, um arqueólogo amador alemão chamado Heinrich Schliemann resolveu que aquilo tinha que ser verdade. Desde os 14 anos ele vinha com uma ideia que Troia realmente existiu. Bom, se Troia realmente existiu, deve ter algum indício arqueológico. Então ele rumou para Ítaca em 1868 e ficou lá cavando aquilo tudo, procurando por Troia. Ele olhou toda a história de Homero e acabou caçando pela geografia o que havia de parecido ali. Até que em 1873 ele já tinha coletado milhares de fragmentos. Níveis arqueológicos, escavações, cidades, comprovando que Troia existiu. Bom, Troia que ele encontrou, na verdade foi a 7ª cidade chamada Troia. Era uma cidade construída em cima de outra, que tinha um incêndio, que era reconstruída várias vezes. Ele encontrou a 7ª Troia. Essa Troia fica na cidade, perto da província de Çanakkale, na Turquia, num lugarzinho chamado Hisarlik, que fica na Anatólia. E de acordo com tudo ali, fica comprovado que Troia realmente existiu. Bom, vamos analisar. Usando a falácia do King Kong, se Troia realmente existiu e eu tenho evidências arqueológicas comprovando isso, então eu tenho que Zeus, Poseidon e todo o panteão grego existe. E aquela Troia teve os seus muros construídos por Poseidon. Aquiles era um herói invulnerável. Ulisses ficou 10 anos perdidos no mar, tentando voltar para casa, em meio a deuses, a ninfas, a cíclopes. Temos todo esse relato da segunda obra, que é a Odisseia, que é a volta de Odisseu, Ulisses, para Ítaca, encontrar a sua esposa, que estava lá fugindo daquela monte de velharia tarada, tentando fazer aquele seu velocino. Muito bem, muito legal, tranquilo. O que isso então prova? Que todo esse relato mitológico existiu, todos esses deuses e seres fantásticos e semideuses e bruxas e ninfas, etc., realmente existem? Claro que não, nós sabemos que não existe. Não há nenhuma prova que só isso, só porque existe uma cidade chamada Troia, esses seres fantásticos super e supranaturais não existem. É a falácia do King Kong em ação. Da mesma maneira, se eu falo que existe Jerusalém e que havia a festa da Páscoa, então prova que Jesus existiu, certo? Sim, mas eu tenho problemas. De acordo com o relato, o Jesus foi preso e foi levado para ser julgado pelo Sinédrio. Número 1, o Sinédrio não julgava nada, porque quem mandava lá era Roma, e o seu prefeito era Pôncio Pilatos, que não dava a menor bola para o que os judeus achavam. Então eles podiam ficar se papagando lá o quanto quisesse. Pôncio Pilatos não dava a menor bola para aqueles caras. Colocou lá um título que era Herodes, o grande lá, que todo mundo o odiava. Ele morreu sendo odiado, apesar de ter trazido paz na região e ter feito várias obras públicas para garantir a modernização. Ele praticamente transformou a cidade numa cidade romana, com banhos, com teatros e etc. e tal. Muito bem. O Jesus não poderia ter sido julgado pelo Sinédrio.
Em segundo lugar, ele foi de noite, e ele não poderia ser julgado de noite. Em terceiro lugar, ele ficou saindo do Sinédrio, indo para Pôncio Pilatos, indo na frente de Herodes, voltando para casa. O tempo não é hábil. E por último, ainda tem aquela história de libertar prisioneiros durante a Páscoa, a Pessah. Mas os judeus não têm esse hábito, não tem essa tradição de libertar prisioneiros. E Roma muito menos. Se os judeus já não tinham esse hábito, por que Roma ia ter? Não há nenhum documento romano comprovando isso. Se nós pegarmos então o Velho Testamento, que menciona Davi, grande rei Davi. Bom, o rei Davi realmente existiu. Ou pelo menos um líder tribal chamado Davi. Porque o reino de Israel nunca existiu. Existiu um reino chamado Judá, que quando fez a reforma religiosa no tempo do rei Josias, que disse que encontrou os escritos de Moisés. E aqueles incríveis escritos trariam o equilíbrio e a reforma religiosa para que o povo vivesse em paz. O que ele fez foi pegar e fundamentar a religião própria dele, que ele mesmo inventou. Isso, não, você pode até dizer, poxa, mas você está falando isso, qual o seu embasamento? Meu embasamento é de historiadores como Israel Finkelstein, do Departamento de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv. Ele não é bem o que nós podemos ser um judeu querendo acabar com a Bíblia, mesmo porque ele é judeu. E eu acho que ele não teria problema nenhum em esconder tudo só para fundamentar o judaísmo dele. Mas ele é um cientista e ele se baseia em fatos e evidências. E de acordo com o trabalho de Israel Finkelstein, no livro A Bíblia Não Tinha Razão, que na verdade a tradução literal seria A Bíblia Desencavada, ele mostra como, analisando todo o Velho Testamento à luz da arqueologia, muitas coisas não batem ali. E o Novo Testamento é pior ainda. Se nós pegarmos os relatos de Lucas, então ficou uma loucura sem sentido. Lucas veio muitos anos, décadas depois do Jesus histórico. A ciência, a arqueologia, aceita que houve alguns pregador apocalipsista que nós chamamos de Jesus histórico. Não significa que é o Jesus bíblico. Não é um Jesus que fez milagres, que andou sobre as águas, mas um pregador apocalipsista, como vemos em cada esquina aqui nas grandes cidades, nos trens, em ônibus e etc. Bom, se nós pegarmos os relatos de Lucas, que de história não entendia nada, vemos que é um bando de coisas, um anacronismo, e coisas sem o menor sentido. Eu, por exemplo, desloca a cidade de Gerasa 300 quilômetros de onde deveria de ser. Ele inventa uma história de uma legião de porcos que foi para quem Jesus transferiu os espíritos que estavam numa criança para os porcos se jogaram no penhasco. Sério, uma catástrofe dessa, uma grande perda de dinheiro desse seria registrado em algum documento. Mas só existe na Bíblia. Por que só existe na Bíblia? Como eu posso comprovar isso se só existe na Bíblia? Nenhum relato contemporâneo a esse acontecimento existe. E se nós pegarmos Jesus? Bom, Jesus, o pregador apocalipsista, tem vários deles. Isso você encontrava em cada esquina, como eu falei. Não só hoje em dia, como naquela época também. Bom, vamos examinar também que ele fala de exércitos romanos que não tinha essa quantidade toda. Afinal de contas, que história é essa que a Bíblia está contando que não é embasada pela arqueologia e pelos documentos históricos? Que história é essa que nós não encontramos nenhum relato? Mas menciona a cidade de Jerusalém e menciona as festas de Pessah. Então Jesus existiu. A falácia do King Kong em ação. Não é porque eu tenho fragmentos de história verídica no meio de um relato mitológico ou de ficção que ele pode ser verdade. Então, se fosse assim, se pegarmos os livros de Frederick Forsyth e Tom Clancy, que se baseiam muito de história embasada historicamente,
como as dissensões na Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, a ação da Grã-Bretanha, às vezes até a Guerra do Golfo. Então, será que tudo aquilo, Tom Clancy estava sendo 100% acurado? Então, se pegarmos isso, então John Patrick Ryan realmente foi presidente dos Estados Unidos? Ou Saddam Hussein tinha uma bomba nuclear pronta para atacar a coalizão? Isso é o que está nos livros. Eles se baseiam em história. Se você pegar a história de Gerald Bull, que é descrito por Frederico Forsyth no livro O Punho de Deus, é exatamente aquilo, está totalmente certo. O grande canhão, o canhão gigantesco que ele projetara. Da mesma forma, Tom Clancy até descreve o projeto Guerra nas Estrelas, o escudo baseado em laser antimísseis dos Estados Unidos. Será que tudo aquilo então que eles escreveram é verdade? Não, nós sabemos que é ficção. Da mesma forma que o relato bíblico é ficção. Ele não precisa ser totalmente ficção. Ele pode partir de dados verdadeiros. Lembre-se, a função de um livro religioso não é contar a história. Quando nós mencionamos isso, os próprios religiosos dizem que a Bíblia não é um livro de história nem de ciência. Mas quando nós pegamos essa incongruência, eles apontam e dizem assim, não, mas é verdade, porque está na Bíblia. E se pegarmos o livro de história, é verdade. Ou seja, o argumento muda de acordo com a situação. Mas então o que a falácia do King Kong nos ensina? Nos ensina que nós devemos ver esses livros de acordo com como eles deveriam ser lidos. Esses livros, eles são para inspirar. O relato das campanhas israelitas não é muito diferente do que nós encontramos no Bhagavad Gita. Não é muito diferente do que nós encontramos em nenhum outro escrito épico, desde Jasão e os Argonautas até a Ilíada, até os mitos hindus, até os relatos árabes. Tudo isso nós vemos até hoje em dia, desde a antiguidade, desde Beowulf, o primeiro relato épico que se tem notícia, até o J.R.R. Tolkien. Tudo isso nós ensinamos, os autores nos ensinam, nós aprendemos. Nós aprendemos muitas coisas, nós aprendemos com a moral, a ética, o heroísmo, o sacrifício. Não precisamos acreditar que aquilo 100% é verdade. Quando nós entramos e aceitamos que a força é o caminho para a paz, eu não preciso acreditar que todos os relatos de Star Wars é verdade. Eu pego como exemplos, e todo bom exemplo ele é inspirador. Então deveríamos encarar os livros religiosos como inspiradores, não apenas como um relato, porque isso cai para o fanatismo. E o fanatismo, como a própria história mostrou, leva para coisas lindas como a Inquisição, as Cruzadas, a Noite de São Bartolomeu. Dessa forma, eu acho que você tem todo o direito de ter a sua religião e seguir os seus preceitos. Ninguém aqui combate a religião enquanto alvo de fé e para nos tornarmos pessoas melhores. Mas se você utiliza de mentiras para justificar a sua crença, tentando impor sobre os outros, aí nós temos vários problemas. Porque se você começa com isso, eu vou ter que citar o seu próprio livro religioso que diz que você não deve prestar falso testemunho. Ou quando você começa a me xingar aqui nos comentários dizendo que eu sou infiel e eu vou para o inferno, eu devo lhe lembrar de Mateus capítulo 5, onde Jesus diz para você perdoar o seu adversário não só uma vez, mas 70 vezes 7. Que você deve entrar em acordo e não pode me xingar. E lembre-se, se você também realmente seguir o seu livro religioso e achar que tudo ali é 100% verdade, lembre-se que em Mateus capítulo 6 diz que quem reza em igrejas fazendo vãs repetições é hipócrita. Então, tenha a sua religião, mas lembre-se, religião é igual um órgão sexual. Não tente ficar enfiando nos outros, porque isso não é bonito. Esse foi o André, do seu ceticismo.net.